E conforme o combinado, a nossa programação desta tarde bastante quente. Eu não sei se os senhores e as senhoras perceberam que está um pouquinho de calor. Então, eu tenho uma dica. Quando a gente fica sentadinho, o calor parece que passa. É uma coisa maravilhosa. Eu, inclusive, recomendo. Iniciamos esta tarde convidando os congressistas para acompanhar o debate sobre a Convenção da ONU sobre Fiscalidade. Então, eu peço aos colegas, então, que possam se assentar. A gente pode deixar o networking e as conversas lá para o lobby. Agradeço o carinho e respeito. E tenho o prazer de convidar o espanhol Miguel Ángel Mayo. Miguel, fique à vontade. E os portugueses, Miguel Marques Serrão? Não? É só isso. É só isso. Só? E por que está escrito isso aqui? Porque o Nuno enganou-se e é só Miguel Marques. Então, Ele já vem. Miguel. Ele já vem. Quem já vem? Já vem o Miguel. Ah, o outro Miguel. Sim, o outro Miguel. Agora pode chamar o Donizete. Donizete, estou achando melhor passar para você que o Donizete está aqui na minha frente. Você vai ser o mediador deste painel. Por favor, vem comigo. Começamos com... Donizete, enquanto isso, eu tenho o prazer aqui de apresentar para as senhoras e para os senhores o currículo do Dr. Donizete Aparecido Silva. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás em 1991, estou certa? Ah, muito bem. Então, essa não me enganou, não. Com especialização em Contabilidade e Controladoria. É professor universitário, discente do curso de Direito e auditor fiscal da Receita Estadual. Miguel, eu vou deixar com você, então, a tarefa agora de conduzir o trabalho desta tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento as pessoas que aqui se encontram. Eu sei que tivemos algum atraso no painel da manhã, mas que estão chegando. E também as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Eu agradeço a Febrafit, na pessoa do presidente Rodrigo Espada, e ao Nuno Barroso, presidente da APIT, inicialmente pela iniciativa de patrocinar este importante evento e também pelo convite que nos foi endereçado e, posteriormente, pela honra de estarmos aqui a mediar este painel, muito importante não só para os representantes dos países que aqui se encontram, mas também por se tratar de temas de interesse de todos, praticamente de todos, de todo o nosso planeta. Ao Rodrigo, eu parabenizo pelo nascimento próximo da sua filha, do seu filho Antônio, e desejo muitas alegrias a toda a sua família. Pela honra de poder estar representando neste evento o meu estado, o estado do Tocantins, e um agradecimento especial à pessoa do governador do estado, Wanderlei Barbosa, pelo incentivo à nossa participação, e um agradecimento especial, peço licença ao evento para quebrar o protocolo, cumprimentar a minha esposa, que aqui se encontra, e também aos meus filhos, Miguel, homônimo do nosso palestrante, e também meus 3 outros filhos que estão no Brasil, assistindo também pelo YouTube. Nós temos a expectativa acerca de todos os temas que serão debatidos aqui, principalmente em razão do momento atual com que nós passamos pelas mudanças do qual passa o nosso sistema tributário. Estamos vivenciando uma enorme e difícil tarefa de implantar um novo sistema tributário e precisamos, obviamente, estar atentos aos grandes debates mundiais e muitos destes temas que estão alinhados ao propósito deste importante congresso. Acerca do debate do tema específico do painel que irei mediar, sobre a Convenção da ONU sobre a fiscalidade, entendo que tal tema é de grande importância para todos os países do mundo, especialmente para nós, do Brasil, que, em função das iminentes mudanças, conforme dito anteriormente, devemos estar atentos a essas discussões
entendermos o que está sendo discutido aqui e o que pode ser feito para que a gente possa, neste momento de mudança, contribuir também para o desenvolvimento de um sistema fiscal mais justo e promotor do crescimento econômico sustentável. Os palestrantes deste painel, que eu tenho a honra de conduzir, Miguel Ángel Maio, que trabalha na Agência Tributária Espanhola, Gabinete de Inspeção Regional da Catalunha, atualmente está colocado no Departamento de Tributação Internacional, colaborando com as autoridades de outros países da União Europeia. A sua experiência profissional inclui a participação na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Fraude Fiscal, Evasão Fiscal e Práticas de Corrupção Política ao Parlamento da Catalunha, caso Punhol, bem como seu desempenho como orador, especialmente na Comissão de Fraude Fiscal e Evasão do Parlamento Europeu, caso LuxLeaks. Desde 2016, assessor do Departamento de Transparência e Boas Práticas da Câmara Municipal de Barcelona. Miguel Ángel Maio é licenciado em Economia, auditor certificado, vice-presidente da UFE, Union of Finance Personnel in Europe, e membro ativo do Plataforma para uma Tributação Justa, Ambiental e Solidária. Miguel Marques Serrão, diretor do Centro de Estudos Fiscais da ATE de Portugal, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, licenciado em Economia pela Universidade de Lisboa, funcionário de carreira de investigação tributária do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros de Autoridade Tributária e Aduaneira desde 1996, chefe da Delegação Portuguesa para a Negociação de Convenções para evitar a dupla tributação desde 2010, representante da Administração Fiscal Portuguesa no Comitê de Assuntos da OCDE, desde 2013. Também coordenou o grupo de trabalho na produção de diretivas relativas ao mecanismo de resoluções de litígios em matéria fiscal da União Europeia. É autor e coautor de vários artigos na área de fiscalidade e professor da área de fiscalidade e fiscalidade internacional. E na pós-graduação em formação de administrações fiscais de Angola. Nós temos outros palestrantes, mas que, obviamente, serão, acredito que será incluído aqui no decorrer deste debate. Eu passo inicialmente a palavra para o nosso palestrante inicial, Miguel Ángel Marques, no tempo de 15 minutos. Boa tarde, tudo bem? Es todo mi portugués. A partir de ahora haré la intervención en español, la haré poco a poco, lamento no saber más portugués y espero que me podáis seguir bien. En primer lugar, agradecer la invitación al Congreso de Auditores Brasileños y Portugueses y felicitar a vuestro presidente Nuno por el éxito de estas jornadas y la cantidad de gente que participa en las mismas. A mí me ha llamado para hablar de un personaje de relevancia fiscal en esta actualidad impositiva. Más que un personaje, yo diría un superhéroe que es ahora mismo en el panorama fiscal internacional las Naciones Unidas. Un superhéroe que tiene un arma, que es la Convención Fiscal de Naciones Unidas. ¿Qué es esta Convención Fiscal? Es una herramienta que intenta crear un marco jurídico donde, importante, todos los países pertenecientes a Naciones Unidas, con igual peso, voz y voto, y de forma vinculante para el resto de países, establezcan las normas de cooperación fiscal. Yo pienso en un país expoliado fiscalmente como Uganda, y le gustan mis palabras. Yo pienso en un país como Reino Unido, que básicamente controla diariamente en la City el 40% de los tipos de cambio, el 20% de los préstamos internacionales, el 15% de los activos mundiales, que no le gusta para nada la existencia de una Convención Naciones Unidas, como veremos más adelante. Una de las primeras preguntas sería, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora Naciones Unidas quiere hacer una convención? Realmente no es ahora. Realmente, durante más de 10 años, la sociedad civil, Global Alliance Tax Justice, principalmente, ha estado luchando para que se cree una convención en la cual tuvieran voz y voto los países del sur global, Sudamérica, África y Asia.
Además, hay muchísimas críticas a que las normas fiscales internacionales las tiene un organismo, la OCDE, para mucho el Club de los Países Ricos. Y además, y no menos importante, la sinergia que tiene la Convención Naciones Unidas con la lucha contra el cambio climático. Se necesitan fondos para luchar contra el cambio climático. Se prevé que para el 2030 se necesiten 6 billones de dólares para los países que aborden la lucha contra el cambio climático. Actualmente el Finance Climate tiene 1,6 billones de euros. O sea, no llega a un sexto de la necesidad financiera que necesita los fondos para la lucha contra el cambio climático. ¿Qué ocurre? Que países como Kenia, países como Colombia, establecen la necesidad de gravar con impuestos el carbono, transporte, transacciones financieras, y es importante destacar en este aspecto el papel desarrollado por Brasil. Brasil, como sabréis, tuvo la presidencia del G20 en el año 2024 y su presidente, Fernando Abad, estableció la necesidad de un gravamen del 2% sobre los grandes ricos. Todos conoceréis aquí las cifras de desigualdad en cuanto a riqueza. 3.000 personas en el mundo tienen el 15% del PIB mundial. Dicho de otra manera, 0,00004% de personas tienen más riqueza que el 50% de la población más desfavorecida. O un ejemplo visual. Si en un concierto de fados unimos a las 3.240 personas más ricas del mundo, tendrían la misma riqueza que 4.050 millones de personas de este planeta. ¿Cuáles son los objetivos de esta Convención Nacional? Los 3 principales objetivos los vais a conocer perfectamente por vuestro trabajo. Lucha contra el fraude fiscal, lucha contra la evasión fiscal, lucha contra el blanqueo de capitales y el control del futuro, la economía digital, la globalización e internacionalización de los servicios y del comercio. Pero la Convención establece 2 objetivos que son diferentes. El primero de ellos, que todos los países van a estar en condiciones de igualdad y de equidad en este convenio. Igualdad desde el punto de vista que todos los países, independientemente de su riqueza, van a tener la misma voz y voto. Y equidad, que es muy importante porque se va a priorizar que los ingresos que se obtengan en un territorio, en un país, tributen en ese país. Muy importante en el momento que estamos gestionando recursos de un país y no se están pagando los impuestos en ese mismo país. ¿Cuál es el origen de esta Convención de Naciones Unidas? Hemos de remontarnos a noviembre del 2022, en el cual Kenia, en representación del G77, coló una resolución para una necesaria cooperación fiscal internacional. Resolución que fue aprobada en Naciones Unidas por consenso. Increíble. ¿Qué es el consenso en Naciones Unidas? Consenso es cuando alguien hace una propuesta y no hay ningún país que vota en contra. Kenia expuso muy bien la necesidad de una cooperación fiscal internacional y ningún país de los que veremos más adelante que no están de acuerdo con la Convención fue capaz o fue valiente de liderar la contra a Kenia. ¿Por qué? Por el coste diplomático que se vería como un país que desde el punto de vista fiscal pues no le parecía bien que países del sur global intervinieran en materia de fiscalidad internacional. ¿Qué es lo que expuso Kenia? Kenia expuso que en los países africanos había un auténtico expolio fiscal y puso ejemplos muy claros. Mozambique anualmente pierde 2.000 millones de dólares por el desvío de empresas de gas y petróleo a países de los Emiratos Árabes Unidos. El Fondo Monetario Internacional
hizo un estudio en el cual 15 países africanos con plena dependencia minera veían como sistemáticamente no se pagaban impuestos en su país y se desviaban a paraísos fiscales. Congo y Zambia denunciaron a la empresa americana Glencore porque desviaba los beneficios que obtenía en estos países a las Islas Vírgenes Británicas. Los Mauricio Leaks determinaron que se hallaron más de 200.000 documentos que demostraban que empresas establecidas en África desviaban sus beneficios a las Islas Mauricios. Los Panama Leaks determinaron que Uganda perdía por la empresa Heritage Oil más de 400 millones de dólares anualmente por la evasión por el traslado de estos beneficios a Panamá. Y el caso de expoliación fiscal de mayor volumen hasta el momento es un estudio realizado por la Universidad de Chile que determinó que en el periodo entre 1990 y 2012 las empresas americanas que explotaban el cobre de Chile habían dejado de ingresar impuestos en ese país por más de 40.000 millones de dólares. ¿Qué consigue Nigeria? Consigue que se apruebe una resolución en la cual vamos a hablar en la ONU de materia fiscal. Un año después, diciembre de 2023, se votan los términos de referencia. Bueno, hemos decidido que vamos a hablar, pues vamos a decidir sobre qué hablamos. Se fijan los objetivos: cooperación internacional fiscal, Naciones Unidas. Se firma la forma legal, un convenio. Reino Unido estaba totalmente en contra de que existiera un convenio. Quería que hubiera un debate político, que hubiera informes, pero no que hubiera un convenio vinculante. La importancia de que el convenio va a ser vinculante para los países que lo firmen. Unos plazos. Como máximo, en el 2027, primer trimestre, deberá haber un documento sometido a Naciones Unidas para que se firme o no su aprobación. Los principios importantes: soberanía fiscal. Ningún país puede perder su soberanía fiscal. Unas reglas claras, evidentemente, y sobre todo la casuística económica y social de los países de Naciones Unidas, porque cada uno de estos países tiene un sistema fiscal totalmente diferente. Estamos hablando de un país como el Congo frente a un sistema fiscal de un país como, por ejemplo, Francia. Posteriormente, momento cumbre, noviembre de 2024, hay que votar. Hay que votar si queremos o no un convenio de cooperación fiscal Naciones Unidas. Y ahí es cuando ya se ven los bloques. Tenemos 125 países que votan a favor. El sur global, Asia, África y Sudamérica. Tenemos un bloque que se abstiene, 46 países en bloque, la Unión Europea. Está a favor de ese diálogo, pero de alguna manera dice que hay otros organismos con más experiencia, con más recorrido, como son la OCDE, y no quiere doblar esfuerzos. Ya ve bien que se hable de materia fiscal en el ámbito de Naciones Unidas, pero se abstiene ante este proyecto de una convención. Y atención, lo más importante, unos países que votan en contra porque claramente no quieren una convención en Naciones Unidas. Estos países son Estados Unidos y sus aliados políticos. Para mí es muy importante ver qué 9 países votaron en contra, porque reflejan un poquito el contexto político global en materia impositiva. Vota en contra de una convención fiscal ONU Estados Unidos, sus aliados Commonwealth, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, evidentemente el Reino Unido, pero son 5. Corea del Sur, razones obvias. Israel, razones obvias. Japón, se me escapa. Y el último, Argentina, el nuevo amigo de Trump, Milei. Son los que votan en contra. Entonces tenemos, por una parte, una necesidad de cooperación, una cautela por parte de la Unión Europea, cautela, y un boicot total, porque evidentemente estos países son los que controlan más del 90% de los paraísos fiscales. No solo los controlan, sino que numerosas filtraciones han demostrado que los controlan y los utilizan para evadir impuestos. Y mucho más grave si están evadiendo impuestos en países en los cuales están utilizando sus recursos.
Imaginaos estos países, o sea, no explotamos nuestros recursos, pero es que encima los impuestos que ganáis en nuestro país no los revertís en nuestro país. De ahí la importancia. ¿Cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta actual es que a inicios del 2025 se establece un comité para determinar, para realizar el documento definitivo, un comité en el que la primera decisión que se toma es modificar la votación para el convenio. No va a ser unanimidad, va a ser mayoría de 2/3. En ese momento Estados Unidos se va de la convención. Estados Unidos no puede permitirse que con una mayoría de 2/3 ONU, países del G77, se determinen políticas fiscales para las multinacionales americanas y además que sean vinculantes. Lo que dijo Estados Unidos es que no podían perder soberanía fiscal, no podían perder competencia a sus multinacionales y además también es una estrategia de la administración Trump en irse de cualquier convenio multilateral que les obligue. Se han ido de la Convención de París en materia climática, se han ido de la Organización Mundial de la Salud, no están en la Convención ONU en materia fiscal. Estados Unidos se va y además intenta boicotear esta hoja de ruta. ¿Dónde estamos actualmente? Actualmente, mayo a septiembre, se está trabajando en los protocolos. Primer protocolo, el de las disputas entre países, dónde debe tributar la renta. Segundo protocolo, intercambio de información. Tercer protocolo, economía digital. Se está trabajando porque hay una fecha, primer trimestre de 2027, en la cual se debe someter a una asamblea ONU la aprobación o no del convenio. Y además con un calendario de reuniones con un mínimo de 3 sesiones anuales en sedes Nueva York y Nigeria de Naciones Unidas. ¿Qué escenario tenemos? El escenario es que tenemos un sur global que quiere un convenio fiscal en materia de impuestos, un sur global que quiere tomar decisiones de política fiscal porque ve que en sus países no se pagan impuestos. Tenemos un norte global que ve con cautela el convenio, pero no se atreve a denunciar o a decir que ya está bien con los sistemas fiscales que vamos negociando en la OCDE, y un bloque de países que intentan boicotear o hacer resistencia a este convenio fiscal. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que evidentemente estamos en un momento histórico en el cual se pueden reformular las reglas de la normativa tributaria en materia internacional. Un minuto. Siempre con la necesidad de salvaguardar el consenso que debe haber entre estos países. Para mí lo importante es que podrán pasar dos cosas, o que se boicoteará en la convención o que se aprobará, pero se aprobará sin la firma de los 8 países que os he dicho. Es decir, la Unión Europea puede firmar un convenio en el cual en materia fiscal se vea comprometida a decisiones Naciones Unidas, convenio o compromisos que no tendrán países como Reino Unido o Estados Unidos. A mí esto me recuerda al siglo XVI. Siglo XVI, cuando barcos portugueses y barcos españoles venían cargados de oro de las Américas y los piratas ingleses únicamente tenían que hundirlos y quedarse con el oro. Hemos pasado del pirateo naval al pirateo fiscal. Muchas gracias a todos. Assim, agradeço as palavras do Miguel e ainda que a gente gostaria de ouvir mais, né? O tema é muito interessante, Miguel. Nós todos sofremos, obviamente, com essas, mas temos um tempo a cumprir e passamos a palavra aqui ao nosso colega aqui, Miguel Serrão. Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado à APIT por ter organizado este congresso, pelo convite, enfim, de vir aqui então falar um pouco sobre este novo instrumento que se perspectiva de uma futura Convenção Quadro das Nações Unidas para a Cooperação Fiscal Internacional. Bom,
De facto, já ouvimos aqui o meu antecessor falar um pouco sobre a história, portanto, enfim, espero não repetir o que já foi dito. E, de facto, isto surge porque existiram descontentamento crescente por parte de certos países do sul global, portanto, países em desenvolvimento, e também organizações da sociedade civil, que há muito vinham lutando para que o debate fiscal tivesse lugar num fórum que é tido como mais democrático e inclusivo, que é o das Nações Unidas, e não na OCDE, que é visto num clube de ricos. E, portanto, bom, mas eu gostaria, enfim, aqui um pouco de nuancear esta perspectiva. Portanto, não nego, é um facto, mas a verdade é que, sendo esse clube de ricos, que toda a gente o apelida assim, portanto, o que é facto é que a OCDE lançou importantes iniciativas de combate à evasão fiscal internacional, à erosão das bases tributárias e à transferência de lucros para jurisdições que não tributam ou que têm níveis muito, enfim, baixos de tributação. Portanto, com a iniciativa BEPS. E com a iniciativa BEPS foi lançado um chamado Inclusive Framework, portanto, precisamente este tal quadro inclusivo, que, enfim, tem mais de 130 países membros. Bom, e, portanto, acaba também por ser um fórum bastante representativo, não apenas dos membros efetivos da OCDE, mas um debate bastante alargado a muitos dos países do Sul, que participam, enfim, alguns deles participam em ambos os fóruns e, portanto, enfim, assumem compromissos políticos no âmbito do quadro inclusivo da OCDE e agora poderão vir também a assumir compromissos políticos relativamente a esta Convenção Quadro da ONU e, portanto, este é um dos problemas, que é até que ponto é que poderá existir alguma sobreposição e alguma conflitualidade nos compromissos assumidos num e noutro fórum. Bom, mas voltando ao ponto inicial, que a OCDE, sendo embora um chamado Clube de Ricos, a verdade é que tem lançado importantes iniciativas no combate à evasão e fraude fiscal internacional, à transferência artificial, digamos assim, de lucros para jurisdições que praticamente não as tributam ou não as tributam mesmo. E uma outra, além desta questão do quadro inclusivo, que, enfim, se está a discutir, por um lado, um novo modelo de tributação para o século XXI, para os grandes grupos das maiores e mais lucrativas empresas a nível mundial, o chamado Pilar 1, e, por outro lado, a criação de um imposto mínimo global de 15%, uma tributação efetiva de 15% também sobre os grandes grupos de empresas multinacionais. Bom, infelizmente, como sabem, as hesitações dos Estados Unidos têm levado a que estas discussões se tenham prolongado e, embora formalmente tenham sido recentemente retomadas, mas, claro que estas hesitações, e sobretudo desta última administração, têm levado à morosidade nas soluções, mas a verdade é que a OCDE, enquanto organização, e do ponto de vista técnico, formulou estas propostas, e estas propostas estão praticamente à beira enfim, tecnicamente encerradas. Agora, o problema, claro, será quando é que será possível um compromisso político para as aplicar. Mas, por outro lado, existem instrumentos muito importantes na OCDE, que foi a criação do Fórum Global para a Transparência e Troca de Informações para Efeitos Fiscais. Isto é, através deste Fórum Global, conseguiu-se implementar um sistema, que, mais uma vez, com um número significativo de países, perto já de 160 países que fazem parte deste Fórum Global, para, por um lado, e o primeiro standard foi a troca a pedido de informações importantes, designadamente informações bancárias, ou seja, no fundo, o fim do sigilo bancário para efeitos fiscais.
E também outros, não é? Designadamente sobre desde o fim de ações ao portador e outro tipo de sigilos que prejudicavam, portanto, a questão da tributação, e que este fórum conseguiu implementar a pouco e pouco estes sistemas. Por outro lado, um segundo standard internacional foi o da troca automática de informações sobre contas financeiras, portanto, o chamado e o famoso CRS. Portanto, atualmente também cerca de 100 e poucos países trocam já informações sobre contas financeiras. E se esse standard, se começaram a encontrar lacunas, a verdade é que os trabalhos têm procurado preencher essas lacunas. Ou seja, se por um lado inicialmente viu-se um movimento dos evasores fiscais, digamos assim, das pessoas que querem ocultar rendimentos e patrimónios, primeiro houve um movimento para os países que ainda não tinham aderido a estes estándares e ainda não se tinham tornado membros deste Fórum Global. Mas à medida que o Fórum Global foi alargando a sua membership e abarcando praticamente todos os países, pelo menos aqueles que são relevantes do ponto de vista do investimento, então assistimos a uma, obviamente, fuga destas pessoas que procuram evadir os impostos para outro tipo de ativos. E vimos, designadamente, por exemplo, um refúgio que foram os criptoativos. Pois bem, neste momento estamos a implementar nestes países mais um standard, a aperfeiçoar quer o CRS, portanto, a troca de informações sobre contas financeiras, que passam também a incluir as questões das carteiras digitais, enfim, do dinheiro digital, e, por outro lado, um novo standard também que abrange o chamado CARF, que, portanto, também é um quadro para trocar informações sobre criptoativos. Também, neste momento, assiste-se, mais uma vez, a movimentos e a fluxos com vista a esta evasão fiscal para o imobiliário, para o setor do imobiliário, mas, mais uma vez, a OCDE está a trabalhar para trocar informações nessa área também, na área dos registros. Por um lado, sobre os beneficiários efetivos, por outro lado, sobre a questão da troca de informações sobre imóveis, a nível internacional. Portanto, isto apenas para contrabalançar esta visão de que a OCDE é apenas um clube de ricos e apenas promove, enfim, a evasão fiscal. Não, penso que o trabalho da OCDE tem sido muito importante. O que é que acontece realmente é que certas soluções têm demorado mais do que aquilo que seria desejável por hesitação de alguns países, não é, importantes. Mas, formalmente, as negociações foram retomadas e, neste momento, há esperança de que essas soluções avancem. Ora bem, mas a verdade é que, e aqui acompanho o que o meu antecessor referiu, de facto, havia e há um crescente descontentamento, sobretudo por parte de países do Sul global e organizações da sociedade civil e, portanto, que pretendiam realmente que o diálogo sobre fiscalidade se centrasse nas Nações Unidas. E, efetivamente, assim aconteceu, não é? Portanto, além disso, há críticas também de países em desenvolvimento de que não beneficiariam tanto quanto gostariam desta troca de informações, desta nova possibilidade de troca de informações, enfim, quer por questões financeiras, quer por questões tecnológicas, enfim, o que é facto é que referem que nem sempre recebem as informações que pedem. Depois existem estas tais imposições, aquilo que estas economias, designadamente africanas, sentem como imposições realmente, por exemplo, da União Europeia, com a lista de jurisdições não cooperantes, a questão de que esta aplicação dos estándares de transparência e troca de informações que é monitorizada pelo Fórum Global, com a atribuição de classificações, de ratings,
E, portanto, não passa daí de uma questão reputacional, mas depois temos as organizações como o FMI, o Banco Mundial, etc., que financiam o desenvolvimento e que essas sim incorporam estes estándares na condicionalidade dos financiamentos. E, portanto, no fundo, só há financiamentos se os países cumprirem os estándares de transparência e troca de informações. Mas tudo isto é visto como imposição por parte dos países soberanos, não é? E daí todas estas críticas aqui que o orador precedente referiu. Bom, portanto, houve aqui... Há então a liderança do Grupo Africano das Nações Unidas que vai propor este novo modelo de cooperação fiscal que se pretende mais inclusivo e que, por outro lado, permite, como aqui também já se referiu, permite aumentar as receitas fiscais e, dessa forma, permitir o financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, como sabem, as Nações Unidas têm a Agenda 2030 com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas já se reparou que existe um gap no financiamento. Portanto, o financiamento não é suficiente. E daí que tenha que se encontrar formas de financiamento e a fiscalidade a mobilização destes recursos é uma fonte importante, obviamente, para financiar estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ora bem, então já vimos aqui que houve uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2022 e uma nova em 2023 que, portanto, criou um grupo ad hoc para elaborar os termos de referência. Aí esta resolução é aprovada com os votos contra ainda da União Europeia e do G7. Este grupo ad hoc reuniu-se ao longo do ano passado, portanto, do ano 2024, com o envolvimento da sociedade civil, em que realmente se discutiram os objetivos e a estrutura da Convenção para chegar aos termos de referência. Portanto, aqui então já há uma inversão de estratégia da União Europeia e quando chegamos à Assembleia Geral das Nações Unidas do final do ano passado, esta resolução é aprovada, portanto, os termos de referência e a criação de um comitê, já veremos, de negociação intergovernamental. Também foi definido o tema para o primeiro protocolo, que tem a ver com a tributação dos rendimentos provenientes da prestação de serviços transfronteiriços, numa economia cada vez mais digitalizada e globalizada. Portanto, à partida, todas as prestações de serviços, sejam tradicionais, sejam serviços digitais. Esta resolução estabeleceu, então, o Comitê Intergovernamental de Negociação da Convenção Quadro, cujo mandato é redigir a Convenção e 2 protocolos iniciais, um deles com este tema que eu já acabei de referir, e com uma duração do mandato de 3 anos, isto é, até 2027. Numa primeira sessão organizacional que decorreu de 3 a 6 de fevereiro já deste ano, 2025, de facto, este Comitê Intergovernamental definiu as regras de decisão. E, portanto, quais são as regras de decisão? O Comitê deve fazer todos os esforços para tomar decisões por consenso. Portanto, note-se, de acordo com os princípios gerais das Nações Unidas, a primeira regra é a de tentar obter e alcançar o consenso, mas, na impossibilidade de se alcançar o consenso, então as matérias substantivas deverão ser decididas por uma maioria qualificada de 2/3. E quanto à Convenção Quadro, ela deverá ser adotada por maioria simples. Ora bem, o que é que aconteceu nesta sessão organizacional? De facto, os Estados Unidos, como aqui se disse, abandonaram as negociações, mas isso, curiosamente, levou a que os outros países todos, portanto, quer os que se tinham abstido, como os países europeus, quer os países que tinham votado contra, como todos aqueles que já aqui foram referidos,
portanto, do G7, acabaram por não se opor, e esta decisão acabou por ser adotada por consenso. Portanto, enfim, depois, quanto à escolha do tema para o segundo protocolo, também já foi aqui referido, foi a prevenção e a resolução de litígios fiscais. Neste momento, e para terminar, portanto, alguns desafios têm a ver com alguma falta de estrutura técnica nas Nações Unidas, no Secretariado das Nações Unidas, que tem uma equipa muito reduzida de pessoal qualificado e tem também, enfim, dificuldades de financiamento, como sabem. Temos aqui o problema que eu já referi, que é, enfim, há aqui alguma sobreposição do trabalho e da questão dos compromissos políticos. E agora a meta, de facto, é adotar a Convenção até 2027, sendo que neste momento estão a decorrer sessões técnicas de trabalho online. No início de julho haverá o envolvimento também da sociedade civil, da academia, das ONGs, etc. E a primeira sessão plenária deste Comitê Intergovernamental de Negociação irá decorrer em agosto. Pronto, e sabendo-se que depois ele terá esta meta de, enfim, de elaborar e preparar esta convenção e os 2 protocolos até ao final de 2027. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Eu agradeço aos nossos 2 palestrantes, 2 Miguéis, né? Miguel espanhol e Miguel português. Como eu disse, tem um filho homônimo de vocês com o nome de Miguel. E nós vimos aqui nos temas anteriores que foram debatidos, praticamente todos os problemas, na verdade, são afetos a todos, aos países que estão aqui envolvidos, mas também aos estados da nossa federação, no caso do Brasil. O problema, a questão da evasão, a elisão, a questão do que foi discutido aqui, e também em função da possibilidade de tributação aí dos lucros das grandes corporações. Isso é um fato que efetivamente afeta, inclusive a nós, que somos do estado de onde eu venho, Tocantins. Para quem não conhece, é o estado mais novo da Federação Brasileira, tem apenas 36 anos, mas sofre com todos os problemas que foram aqui debatidos, não só problemas que foram debatidos aqui em relação à elisão, à evasão fiscal, mas também o fato da transposição de recursos das grandes corporações em função de commodities, né, das questões que são colocadas. Eu agradeço a participação de todos. Em função do tempo, nós encerramos esse painel. Voltamos a palavra aí para a nossa chefe de cerimônia. Muito obrigada. Os aplausos e podem desfazer a mesa. Obrigada. Bom, antes de iniciarmos o próximo painel, eu gostaria muito de anunciar mais um importante lançamento neste Congresso Luso-Brasileiro. Eu tenho o prazer de convidar a professora Clotilde para realizar uma breve apresentação do livro Tributação e Alterações Climáticas. Professora, por favor. Imagina, obrigada a você. Bom, boa tarde a todos novamente. Espero que os nossos amigos brasileiros tenham comido um bom bacalhau ao almoço, ou então, se não comeram, que tenham a oportunidade de o fazer ao jantar. Eu agora regresso porque, a convite, uma vez mais, do Dr. Nuno Barroso, tive o privilégio de organizar com a minha querida colega Tatiana Piscitelli este livro, que é sobre tributação